Salve, salve, galera! Vamos hoje a mais uma aula, que é a aula de recorrência, que é um assunto que é o detalhe do detalhe para a turma IME. Isso aqui, nas outras provas militares, esquece, não entra. Então, se você está assistindo aqui meio perdido, caiu de bucha nessa aula, abandona, tá? SpaceX jamais cobraria isso. A FEFUN Escolar Naval, cara, tem colégio, tem curso preparatório presencial que dá isso, mas é muito difícil de cair, sendo bem sincero. Talvez no máximo de primeira ordem, assim, mas aquela questão que ia ser um fala-fala do pessoal reclamando de terem colocado isso. Então, realmente, se você tá disputando vaga nessas provas que eu falei, sem ser imita, esquece isso aqui, tá bom? Qual a ideia aqui? Uma recorrência é quando você tem uma sequência em que cada termo está em função do anterior ou dos anteriores, né? De repente tem termo que depende do penúltimo e do antepenúltimo, ou apenas do último, como é o caso aqui, que isso é uma recorrência de primeira ordem. Você tem que cada termo só depende do anterior. Quando forem dos dois anteriores, penúltimo e antepenúltimo, aí eu chamo de recorrência de segunda ordem, tá? E o que vai acontecer aqui? Você tem que, o formato dela é sempre uma constante com xn mais uma função de n, uma expressão que tem n aqui dentro. E aí eu tenho, no caso, isso daqui com x1 igual a 1, beleza? E aí, qual é o bizu para você fazer isso daqui? Literatura disso aqui, quando você procura, você acaba encontrando coisas muito enfadonhas para fazer isso aqui. Mas não perca o seu tempo. Você vai ver que no caso aqui, ó, para você fazer, no caso, isso, você pode sempre contar com um macetezinho que é assim. Tá vendo esse número na frente do xn? Você vai sempre, no caso aqui, dividir tudo isso por esse número elevado a n mais 1, tá? Sempre você vai fazer isso, ok? E por que você vai fazer isso? Porque acaba que isso vai te ajudar e forçar a surgir uma troca de variáveis. Como assim troca de variáveis? Esse aqui deixa como tá. Então, continua xn mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Agora o 2 de cima pode cortar com 2 de baixo. E tu vai ter xn sobre 2 elevado a n. Mas no caso aqui, aí, ó, isso você pode botar como o quê? 3an como 2 elevado a n vezes 2, tá? Bom, esse xn sobre 2 elevado a n, eu posso chamar de yn. Que aí, essa mesma razão tá aqui, só que no termo consecutivo. Se isso aqui é yn, isso aqui vai ser o quê? O yn mais 1. E aí, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter que, no caso aqui, ó, você vai ter o seguinte. O yn mais 1, ele vai ser igual a yn mais o meio vezes 3 meios elevado a n, beleza? E aí você vai perceber que isso vai te ajudar porque você vai cair numa soma telescópica. Então, no caso aqui, ó, eu mudo a variável, depois eu vou fazer a volta, né? Eu estou achando que o yn, ele é xn sobre 2 elevado a n. Logo, xn vai ser o quê? 2 elevado a n vezes yn. Tá legal? Então, no caso aqui, você vai ter o quê? Primeiro acha a expressão do yn, para depois voltar e achar o xn. E aí, o que acontece aqui? Você vai ter que o yn mais 1, você deixa aqui à esquerda, e o yn você passa para a esquerda também, dando meio vezes 3 meios elevado a n, tá? E aí pronto, o que você vai ter com isso daqui? Você vai ter, ó, y2 menos y1 igual a 1 meio vezes 3 meios elevado a 1. O próximo vai ser o quê? y3 menos y2, que vai ser 1 meio
vezes 3 meios ao quadrado. E por aí vai, tá? Você vai seguir até chegar em yn menos yn menos 1 igual a 1 meio vezes 3 meios elevados a n menos 1, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai ter, no caso aqui, ó, que somar cada linha que eu tenho aqui dessa equação. Então, você vai começar sempre a cortar um termo com o próximo, sobrando o que aqui? Um yn menos y1, que vai ser igual aqui. Percebeu como você vai começar a ter uma soma que vai dar, no caso, os termos aqui de uma PG aqui à direita? Porque o meio vai ficar em evidência. E o que vai sobrar ali? Você vai ter 3 meios elevado a 1, mais 3 meios ao quadrado, até 3 meios elevado a n menos 1. Tá? Então, vamos para cá. O que acontece agora? Pega então aqui e você vai ter o quê? O meio continua na frente. E lá dentro você tem a soma dos termos de uma PG finita. Como é que é a soma dos termos de uma PG finita? É Sn igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Para quem não lembra, é isso daqui. Tendo isso em mãos, você vai ter o quê? Fique então aqui, ó, que vai dar lá dentro A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. 3 meios menos 1 dá 1 meio. Isso vai cortar com o meio de cima. E aí, ó, sobra aqui 3 meios elevado a n. Como assim? O que você está fazendo? Eu estou fazendo a distributiva aqui dentro. Menos 3 meios. E claro, falta também passar o y para o outro lado e o valor dele, né? Que eu não tenho ainda, mas dá para ter. Se você voltar aí um pouquinho, né? Lá na nossa aula, quando eu comecei ali a escrever, você lembra que no caso aqui, o que era, né, esse y no caso daqui? Esse y que eu tenho aqui, ó, ele era exatamente, né, o xn sobre 2 elevado a n. E a gente foi dado na questão que, sabe que você poder tirar um printzinho, foi dado na questão que o seu x1, no caso ali, ó, que ele era igual, a 1. Então, se o x1 vale 1, o y1 vai ser o quê? O x1 sobre 2, ou seja, meio. Beleza? Tá? Então, tranquilo. Você pega aqui, ó, joga esse 1 meio para a direita, e aí você vai ter que o yn menos meio é igual a 3 meios elevado a n menos 3 meios. Aí acabou. Isso vem para a direita. Fica yn igual a 3 meios elevado a n. 1 com menos 3, menos 2, né? Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Então, yn ele é 3 meios elevado a n menos 1. Ou 3 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1. Só que como o xn é 2 elevado a n vezes isso, aí, ó, fica fácil agora você achar quem é a expressão dele. Que se eu pego 2 elevado a n e multiplico por isso, o que vai acontecer? Na primeira parcela, o 2 elevado a n de cima vai cortar
com o de baixo. E na outra é só fazer aqui distributiva, né? Vai ficar um 2 elevado a n no final. Então, no final aqui, ó, você vai ter que isso vai dar 3 elevado a n menos 2 elevado a n. Isso, então, é a fórmula de recorrência aqui do xn. Beleza, galera? Você da frente, para você dar um print aí, ver se está tudo ok. Beleza? Então, essa técnica bem simples vai ser válida sempre. Você vai sempre dividir por aquele númerozinho na frente sobre elevado a n mais 1, ok? Era um 2 na frente, né? Então você dividiu por 2 elevado a n mais 1. Se fosse 3, seria dividir por 3 elevado a n mais 1. E por aí vai. É bem tranquilo, bem simples mesmo, tá? O grande problema que alguns confundem é quando eu tenho recorrência de segunda ordem, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Valeu, galera! Bom, galera, vamos ver agora a segunda parte de recorrência linear de segunda ordem, né? Que é esse nome segunda ordem que é justamente o quê? Dessa vez, eu, em vez de ter um único termo para atingir o próximo, para saber o valor do próximo, eu preciso do valor dos dois anteriores. Você já viu isso antes, quando você viu a sequência de Fibonacci. Quando é comentada pelo menos a existência dela no colégio, você já meio que tem noção do que é a sequência, mesmo que você não tenha uma fórmula para o termo geral dela. Ah, e uma coisa, você que vive pedindo isso, hoje nessa aula você vai ter o termo geral dela realmente calculado e prontinho para você. Você que sempre pediu, aguarda aí que a gente vai montar ele. Então olha só, para quem não sabe o que é Fibonacci, o que acontece aqui? Você tem os dois primeiros termos iguais a 1, e a partir deles, sempre o próximo termo é a soma dos dois anteriores. Primeiro, você perceba justamente o link, né? Eu tenho que somar os dois anteriores para ter o próximo termo. Então não adianta falar nessa definição antes de chegar a um terceiro termo. O próximo vai ser o quê? 1 mais 2, 3. Depois 2 mais 3, 5. 3 e 5, 8. 8 e 5, 13. E por aí vai. Isso é uma sequência de Fibonacci. É claro que uma recorrência de segunda ordem não se limita a apenas esse exemplo, mas é o mais conhecido, tá bom? Então, você está percebendo que a gente precisa ter um start, que é ter o valor dos dois primeiros termos. Do contrário, quando você aprender agora comigo, tu vai ver como a montar o termo geral. Para você finalizar a fórmula, tu vai depender de dois termos que ele não vai ter dado e vai ficar no meio do caminho. Agora, se você ainda não entendeu o que é uma recorrência de segunda ordem, ela vai ter essa carinha aqui, ó, um AXN mais 2, com um BXN mais 1, com um CXN igual a 0, onde se A, B e C, esses coeficientes que estão aqui, vão ter uma importância muito grande para o que eu vou te falar agora. Para você resolver uma equação desse tipo, uma recorrência desse tipo, você tem que montar um chamado polinômio característico. Um polinômio que vai ter como coeficiente justamente essa galera daqui. E ele vai ser, a princípio, do segundo grau, ok? Se eu passo a ter uma recorrência de terceira ordem, aí ele vai ser do terceiro grau. Mas de segunda ordem, onde um termo é encontrado a partir dos que estão imediatamente anteriores, ele vai ser de segundo grau. Antes, vamos entender melhor o que seria uma recorrência de segunda ordem, por esse exemplo daqui, gente. Então, ó, o termo 0, o primeiro termo, aí você vai chamar de x1 ou x2, ou x0 ou x1, é meio que realmente pela definição da recorrência que o cara vai lá te dar no enunciado, tá bom? Isso é o de menos. Então, os dois primeiros termos, vamos assim dizer, valem 1 e 5. E aí o próximo termo não é sempre somar os dois, né? Isso era no Fibonacci. Mas a regra para eu achar o próximo termo é fazer 5 vezes, né? Então, por exemplo, se eu quero aqui achar o x2, como que tu encontra o x2? Vai dar 5 vezes x1 menos 6 vezes x0. Porque, ó, se eu estou fazendo n igual a 2, aqui a ordem do cara é 2 menos 1, x1. E aqui é 2 menos 2, x0. E aí eu iria pegar, substituir o 1 e o 5 ali dentro e começar tudo de novo para chegar ao x3, x4, x5, dando origem a toda a sequência. Só que é claro que tu não vai fazer isso na mão. Fora que na mão é uma sequência que você não vai perceber um padrão sozinho, só no olhômetro, a menos que seja um caso muito particular, né? Então, para que eu vou fazer, para quem que eu vou recorrer, o que eu vou fazer num caso desses? Ah, uma outra dúvida que eu já sei que eu conheço o meu eleitorado, que o pessoal poderia fazer. Pô, mas tu acabou de falar que é xn mais 2 mais 1 e n, aqui tá n menos 1 e n menos 2. Cara, mas aí o que importa é a relação dele com os anteriores. O que a fórmula está te dizendo? Quando eu tenho um x alguma coisa, tu pega o
x que vem antes dele, que se aqui eu represento por n, aqui n menos 1 e multiplica por 5, e pego o x ainda anterior a esses dois e multiplica por menos 6. Então, se, por exemplo, eu botar aqui um mais 2 à esquerda, né, em vez de n, aqui vai ser o anterior, que seria isso menos 1, ou seja, n mais 1, e aqui vai ser o anterior ainda a esse cara, que contando do primeiro, é n menos 2, ou seja, ficaria n. Isso é o de menos. São duas maneiras que eu tenho de representar exatamente a mesma sequência, galera, tá bom? Então isso não é problema para você, mas vai que é melhor explicar do que você já travar aqui por um detalhe tão bobo. Então tá, o que eu vou fazer aqui? Agora, passar tudo para o outro lado e ficar taranã igual a zero, isso eu preciso. Então daqui, ó, você vai pegar e vai fazer o quê? Passa os outros dois termos para a esquerda. Vai ficar desse jeito aqui. E aí, ó, como que você monta o polinômio característico? O polinômio característico é o seguinte. Você vai montar, então, uma equação do segundo grau, né? Mas eu falo polinômio já para generalizar ao máximo possível, porque se eu tivesse recorrências de outras ordens, o grau dele seria maior. E aí vai ser, no caso do segundo grau, com essa galera aqui mesmo, como coeficiente. Então fica x2 mais bx mais c, tá? E aí, pessoal, vamos chamar as raízes disso de RS. Aí você fala, como é que você me garante que vão ser duas raízes diferentes? Aí que tá, eu vou chegar lá, tá bom? Eu vou chegar lá. Se você tiver o caso padrão, que é serem duas raízes diferentes, o que vai acontecer, né? Caso 1. Caso aqui o R seja diferente do S, então você vai ter aqui que a tua fórmula de recorrência vai ficar então assim, galera. O teu xn será igual a um coeficiente alfa. Vou botar aí b para não confundir com esse aqui, né? Alfa vezes o r elevado a n mais beta pelo s elevado a n. Aí ele vai estar quase completo. Esse alfa e beta são números tipo 2, 10, 15, 20. E para você encontrar o valor deles, você vai fazer um sistema com as duas condições iniciais. Eu vou fazer um exemplo desse, eu vou concluir esse caso aqui, tá? Mas, vamos lá. Antes disso, se você pegar um caso em que o R é igual a S, ou seja, eu tenho duas raízes iguais, aí, teoricamente, ficaria alfa Rn mais beta Rn de novo, não? Porque o S é igual a R. Mas, na verdade, eu coloco um N multiplicando um deles. Qual é indiferente, que são iguais mesmo, né? E aí, a gente pode automatizar isso colocando o Rn em evidência. Fica alfa mais beta N por R elevado a N. Cara, isso veio da demonstração. A demonstração disso aqui não é absurda, né? Acho que quando eu demonstrei em física aquela fórmula, por exemplo, de carga e descarga de capacitor, é bem pior. Mas também, assim, como a gente tá numa turma M, tá, gente? E isso aqui já não é um tema assim, caraca, como cai. Cai, mas não é também aquele cara, pô, tipo, top 10 dos temas mais cobrados. Eu acho que não vale a pena você tirar o foco para ver demonstração agora disso daqui, tá? Isso aqui já entra já no rol de matérias que são a precaução lá, você ter alguma coisa na manga caso isso aqui seja cobrado. Sendo bem sincero, tá bom? E aí o que vai acontecer aqui? O alfa e o beta, então, você vai achar fazendo um sistema com as condições iniciais, ok? Alfa e beta são encontrados, tanto num caso quanto no outro. Vou botar ali em cima a partir das condições iniciais. Então vamos ver, tá? Vou apagar aqui. Então, só para você anotar aqui, já sai da frente para você printar se quiser. Então, alfa e beta são encontrados
a partir das condições iniciais. Tá bom? Bom, o que vai acontecer aqui, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Agora vamos pegar e ver isso acontecendo nesse exemplo. Tu vai ver o quanto isso não é nem um pouco traumático, né? Quando o cara vê isso aqui de repente na frente, fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas quando você vai aplicar, você vê que é ridiculamente fácil. A aplicação é ridiculamente fácil. O que acontece aqui, né? O x0 é 1, o x1 é 5. Decora aí pra mim. Como se você pudesse falar, caso eu estivesse esquecendo, né? Aí, você vai ter o quê, pessoal? O polinômio característico daquele cara ali, né? Vai ser extremamente fácil da gente lidar. Que vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Ó, faz por soma e produto. Produto 6 soma 5, você vai ter o quê? 2 e 3, tá? Aí o que vai acontecer então aqui? São duas raízes diferentes, né? Se são duas raízes diferentes, a forma geral aqui da recorrência vai ser alfa vezes 2 elevado a n mais beta vezes 3 elevado a n, que é alfa vezes r elevado a n com beta vezes s elevado a n. Lembra? Eu faço um de R e outro de S. Aí, para encontrar o alfa e o beta, o que eu vou fazer então? Você vai pegar e vai pegar as condições iniciais, né? Que era x0 igual a 1 e x1 igual a 5 só, recolocando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó, x0. Quem é que vai ser x0, galera? x0, então, ali, é a gente pegar e colocar o n igual a 0, tanto à esquerda, ali no índice, quanto à direita, tá? Então, para n igual a 0, o que você vai ter então ali? Fica x0 igual a alfa vezes 2 elevado a 0 mais beta com 3 elevado a 0. Isso você sabe que dá 1. Então, fica alfa mais beta igual a 1. E aí guarda isso, tá bem? Agora vamos para o outro aqui. Quando eu tiver aqui o n igual a 1, queridos, para o n igual a 1, eu vou ter então o quê? Que o x1 vai ser alfa vezes 2 elevado a 1 mais beta vezes 3 elevado a 1. Isso tem que dar 5. Então fica 2 alfa mais 3 beta igual a 5. Aí é só resolver o sisteminha bobão. Posso, de repente, multiplicar a primeira equação por menos 2. Que aí você vai ter o quê? Menos 2 alfa menos 2 beta igual a menos 2. E aqui você tem que 2 alfa com 3 beta igual a 5. E aí pronto, você pega ali e soma as duas, que vai ficar o quê, né? 2 alfa corta com outro. Fica beta igual a 3. E aí, se eu voltar em uma das duas equações, pode ser a primeira ou a segunda, que se dane, né? Você vai ter que alfa mais beta, alfa mais 3 igual a 1. O alfa está dando, então, menos 2. Aí pronto. Né? De posse desses dois valores, você volta com eles e os coloca aqui. O alfa é menos 2 e o beta é 3, né? E aí fica até legal, né? Que ficaram potências de mesma base, ó. Exceto do menos, vai ficar 2 elevado a n mais 1 e 3 elevado a n mais 1. Logo, o xn, que a gente tanto queria, vou colocar aqui mesmo, ele vai ser 3 elevado a n mais 1, botei ele na frente apenas, tá? Menos 2 elevado a n mais 1. E aí eu tenho aqui justamente qual que vai ser a minha expressão geral dessa sequência. Você dá frente aí para você printar,
Vê se tá tudo bem, galera. E é isso, tá bom? Essa é a técnica para você resolver, achar o polinômio característico, e aí, mesmo que eu ache raízes iguais, não é nem um pouco caso de pânico, é só fazer aquela segunda fórmula geral que eu mostrei, que é botando um vezes n, ou no alfa ou no beta, tanto faz, já que os valores aqui nas potências serão iguais. É isso, tá bom? Viu como é fácil? Não doeu. No próximo bloco, a gente vai ver justamente a aplicação disso na sequência de Fibonacci e ver qual é o termo geral dela, que tem uma ou outra questão um pouquinho também mais caixa grossa, que é bom ter, por precaução, essa fórmula de cabeça, ou pelo menos ter uma noção de como é a cara dela. Então valeu, gente! Bom, galera, agora vamos culminar tudo isso com a aplicação de Fibonacci. Minto. Depois eu vou colocar aqui, eu vou pedir para colocar em um bloco da aula de Química do Sampaio, em que você vai ver que isso aqui caiu, pelo menos acho que foi de primeira ordem, que caiu na prova de Química também. Então, como a prova do IME e do ITA são interdisciplinares, né, entre as exatas que estão lá de Matemática, Física e Química, você vai ver que teve uma questão de Química que já pegou na finalização dela a parte de recorrência. Então, cuidado. Tá? Então pode ser que apareça em outras matérias também. Então a sequência de Fibonacci, né, foi aquele primeiro exemplinho que eu dei, em que os dois primeiros termos eram iguais a 1 e a partir daí cada termo é a soma dos dois anteriores. Vamos lá! É uma recorrência de segunda ordem porque cada termo precisa dos dois anteriores, mas vamos colocá-la ali, no caso, do jeito que me permite montar o polinômio característico, que é passar todo mundo para o mesmo lado. E depois disso eu faço o quê, professor Fortão? Aí, ó, os coeficientes aqui no caso são todos iguais a 1 ou menos 1, né? Aqui é menos 1, aqui é menos 1, ali é 1. Então você vai ter o quê? X ao quadrado menos x menos 1 igual a 0, tá? E aí você vai achar o delta dele, normalmente. Vai dar b ao quadrado menos 4 é que é 1. Pelo C, que é menos 1. Vai dar 5. Então você vai ter como raízes, no caso aqui, o quê, né? Uma vai ser aqui 1 menos B, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o outro vai ser 1 menos raiz de 5 sobre 2. Fica ligado que esses valores aqui são especiais para a gente em exatas. Um tem a ver com a equação de Schrödinger, né? Que é o psi. E o outro, galera, é o φ, né? Que tem justamente a ver aqui, ó, com a razão áurea, que é o número de ouro, que é o número dourado, tá bom? Então aqui, tanto aqui o φ quanto o psi. E eu vou colocar mesmo em função deles tudo, né? Tem questão que vai colocar em função dos símbolos e tem questão que vai usar isso aqui. Só para você ficar ligado caso abra aí algum material para estudar, que não seja daqui, né? Tá? É fazer o quê? E você acha esses símbolos aqui nesses lugares, tá bom? E aí o que vai acontecer então? Xn, como são raízes diferentes, é da forma alfa vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais beta vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n, tá bom? E aí, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu tenho as duas condições iniciais. Ah, tá. Botar Fn, mas botar Fn ou Xn aqui, whatever. Não, mas tudo bem. Só que como alguém vai achar, é Fn. Tá bom. Tá aqui. Né? Acho que alguém deu um piriri. E aí, vamos lá. O F1, perdão, é igual a 1. O F1 é botar ali uns expoentes iguais a 1. Então fica alfa vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 com beta vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2. Tá? E aí o F2 vai ser o quê? Um alfa vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado e beta com 1 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Tá? Bom, ok, vamos desenvolver melhor aquilo ali. Se eu pegar isso aqui e desenvolver ao quadrado, vai ficar o quê, galera? Vem comigo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Vê se você encontra junto comigo que vai dar isso aqui, ó.
6, que é 1 mais 5, né? Mais 2 raiz de 5 sobre 4, elevado a 2, não, elevado a nada, né? Já elevei. E beta vezes 6 menos 2 raiz de 5 sobre 4. E isso ainda tem que dar 1, né? Isso aqui ainda tem que dar 1. Ou simplificando em cima e embaixo por 2α, que multiplica 3 mais raiz de 5 sobre 2. E beta que multiplica 3 menos raiz de 5 sobre 2, tá? Eu estou cortando ali o 6 e o 2 em cima com o 4 que está na parte de baixo, beleza? Tá? Só para quem entendeu essa parte mais tranquila. A gente colocou o 2 em cima ali em evidência e aí cortou com 4 embaixo. Tá, maluco? Aí eu vou ter que pegar essas duas equações que tem aqui, tanto essa quanto aquela, e formar um sistema com as mesmas. Eu vou colocar aqui no outro quadro. Só que dá para dar uma melhorada no jeito como essas equações vêm ali escritas, estão aparecendo. Tira o print da até aqui, tá? Tira o print até aqui e vamos dar continuidade. Olha só. O que você vai ter agora pela saco? Você vai ter aqui o seguinte. Quando você pega aqui e faz isso, você vai ter que, primeira equação, né? Você tem 1 igual a alfa sobre 2 mais alfa raiz de 5 sobre 2 com beta sobre 2 menos beta raiz de 5 sobre 2. No outro você tem 1 que é igual a alfa vezes 3 sobre 2, né? Então, 1 que é igual a 3 alfa sobre 2 mais alfa raiz de 5 sobre 2 com 3 beta sobre 2 menos beta raiz de 5 sobre 2. Aí fica fácil de ver que se eu subtrair uma equação da outra, muita coisa vai sumir, tá? Então façamos isso. Se eu fizer a de baixo menos a de cima, A2 menos A1, né? A segunda menos a primeira, o que vai dar então isso, amigo? Você vai cortar ali o alfa raiz de 5 sobre 2 em cima e embaixo. Você vai cortar aqui esse carinha que está igual em cima e embaixo. Aqui o menos 1 que é 0. Então no final você vai ter o quê? Que 0, né? Que isso vai ser igual 3 alfa menos alfa sobre 2, né? E no outro você vai ter 3 beta sobre 2 menos beta sobre 2. Então fica que 0 é igual a alfa, e aqui fica beta também, né? Alfa mais beta, ou seja, o beta é igual a menos alfa. Tudo bem, eu não achei o valor de nenhuma das duas isoladamente, mas agora sabendo que o beta é igual a menos alfa, fica fácil escolher uma das duas, pode ser essa aqui, substituir e achar o valor deles de vez, tá? Então, voltando aqui, a gente vai ter então o quê, ó? Fica então ali o seguinte. Você vai ter que 1 é igual a alfa sobre 2 mais alfa raiz de 5 sobre 2. E se o beta vale menos alfa, fica menos alfa, menos com menos dá mais alfa raiz de 5 sobre 2. Isso morre com isso. Alfa raiz de 5 sobre 2 com outro alfa raiz de 5 sobre 2 dá só alfa raiz de 5, que é ele vezes 2, né? Fica 1 igual a alfa raiz de 5, ou jogando isso para lá, você vai ter que o alfa dá 1 sobre a raiz de 5. Logo, o beta ali, galera, como é menos alfa, ele vai dar menos 1 sobre a raiz de 5. Prontinho. Como o beta vai dar menos 1 sobre a raiz de 5, eu já tenho que substituir aqui, terminando de montar a recorrência, né? Esses valores, ó, vêm para cá. E aí, o que é que você vai ter aqui? Fique, então, no final que você vai ter um Fn
onde esse Fn vai ser o quê? Esse Fn vai dar 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, com menos 1 sobre raiz de 5 vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2, tudo isso elevado a n, tá? Pronto. Então tá aqui o que a gente finalmente queria e saiba, você acabou de encontrar qual é a expressão geral de qualquer termo lá na sequência de Fibonacci. O cara olha isso aqui, vê esse bando de raiz de 5, ele não consegue levar a crer que vai dar aquelas sequências que são 1, 2, 3, né? Mas se você começar a levar, sempre vai ter alguém daqui eliminando com dali, e aí essa parte da raiz vai sumir, e aí os números vão sair realmente aqueles que deveriam aparecer numa boa. Faça o teste aí que tu vai ver que vai dar certo, tá bem? Então printa aí, galera. Pegamos um super exemplo. Próximo bloco, então, entra a questão de química que eu falei, para você ver a aplicação disso em outra matéria. E terminamos por aqui, tem a listinha para você fazer, para você treinar esse assunto. Repito, se você, essa altura do campeonato, está muito enrolado nos seus estudos, não dê uma demasiada atenção a isso daqui. Tá mais light, tá mais tranquilo, beleza. Não está, tem outras coisas com certeza bem mais importantes, de maior emergência para você olhar, tá bom? Só para você mais ou menos mediar e saber também de ficar pegando coisa que é muito bizarra na frente de coisas que de repente são mais simples e você não sabe ainda, tá bom? Então um forte beijo, tchau, tchau, galera, valeu! O Fabricadê tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito, muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fabricadê. Fala, galerinha, beleza? Sou o professor Alexandre Azevedo aqui do Fabricadê, professor de Matemática e Física. E vamos hoje ver como é a plataforma do Fabricadê por dentro. Você que manda e-mail, manda mensagem perguntando, quer saber como é, como não é, vamos finalmente ver aqui hoje como que ela funciona, beleza? Então, olha só, aqui você já pode ver, aqui no caso, a minha direita, né, tá? Qual é o menu, quais são os menus que o aluno tem à sua disposição, que são aí a home, né, que você vai ver que é onde está a parte principal do site. Os cursos, porque na verdade a gente trabalha com cursos de Enem, de IMITA, para aprofundamento de específicas para exatas, também aprofundamento para parte de curso para nível superior, de cálculo, também a parte para medicina. Então, às vezes, o cara tem vários cursos comprados e aí ele pode selecionar qual que ele vai usar no dia, tá bom? Tem a parte pedagógica, que é onde ele vai, no caso aqui, pegar e tirar dúvidas de matéria, dúvidas sobre o site, qualquer outro tipo de dúvida sobre o uso da plataforma.
Tem também aqui a secretaria virtual, que é onde tem acesso aos avisos, se pinta uma nova aula de exercícios, um novo material e requerimentos, cancelamento, né? Querer pedir, de repente, pleitear alguma coisa nova. Ok, quem sabe é uma boa ideia vocês acrescentarem alguma coisa. Como vocês vão ver que o pessoal pediu para cá, a gente ouviu os alunos, como a gente sempre ouve, sempre escuta, e mudamos o player dos vídeos para muito melhor. Quem já viu esse tour pela plataforma há uns 2, 3 meses atrás, vai ver uma senhora diferença no player que eu vou te mostrar aqui hoje, tá bom? Mas a gente vai mostrar o padrão para o pessoal que não tinha visto ainda. Então aqui você consegue ver os seus últimos vídeos assistidos, últimos avisos, você consegue ver quantos por cento do curso você já consumiu. É até uma forma de medir aí se tu tá muito atrasado ou não com o estudo, tá? Resumo dos materiais e por aí vai. Por falar em estudo, o plano de estudos aqui é personalizado. Sempre vai ter um tutor ou professor que vai fazer para você, sob demanda, de acordo com a sua realidade. Não é um bot, não é um robô, não é um programa, vai ser uma pessoa que vai fazer com todo cuidado de acordo com a sua realidade. Então você trabalha o dia inteiro, o programa é um, você tem todo o tempo do mundo disponível, o programa é outro, você faz colégio e quando chega vai estudar é outro e por aí vai, tá bom? E aqui também as últimas dúvidas, tá? Que no caso são as dúvidas que você manda de matéria lá na plataforma. Aí, o que acontece aqui? Aqui é uma simulação do cara que comprou todos os cursos, mas é claro que isso não é o caso da maioria das pessoas. O cara vai comprar só o Enem, ou só medicina, ou só IMITA e por aí vai. O que são esse IMITA normal e premium que tem aqui? Alguns planos possuem versões de 1 ou 2 anos, de acordo com a necessidade do aluno. Como assim? O cara está no 2º ano do ensino médio. O cara tem uma base muito fraca. Ele já sabe que em um ano, naquele ano, não é o objetivo dele, ou, sendo mais honesto, ele sabe que ele precisa de um prazo que não é naquele ano que ele vai conseguir e vai acabar atropelando tudo, estudar mal estudado e não ter um bom rendimento. Então é melhor ser mais honesto e tentar, no caso ali, fazer com que o plano de estudos dele dure 2 anos pelo menos, tá? 2 anos é razoável, né? E então, para isso, tem esse plano em que a pessoa vai ter acesso ao Fábrica D nesse curso, ou de SpaceX, ou do Enem. Os 3 têm versões de 2 anos, na verdade, os 4. O de medicina também tem, tá? Pra galera que não tem base, que tá no 2º ano, ou tá até, sei lá, no 1º, se preparar desde já. Quem sabe, né? Cada um com seu cada um. E aí, claro, eu vou ficar vendo as mesmas coisas durante esses 2 anos? Cara, não. Na verdade, a gente tem a política de engordar a plataforma com mais aulas de exercícios durante muito tempo isso vai ser feito. Então, é claro, esse preço que você está vendo agora é mais acessível porque, ao nosso ver, no nosso padrão de qualidade. Então, uma quantidade de exercícios boa, mas a gente quer aumentar mais e mais e mais e mais e mais e mais, até você enxergar aqui na tela, tá? Esse mais. Então, à medida que os anos forem passando, é claro que você vai ter uma quantidade cavalar, talvez infinita, de exercícios resolvidos em vídeo. Tem muita plataforma que tem isso como questões que ele clica na tela. Maneiro, beleza. A gente até também tem isso, mas em vídeo tem uma quantidade de cavalar de exercícios feitos em vídeo. Isso é muito importante para o aluno que realmente precisa do professor explicando, para ele não ter que ficar lá horas em fórum de WhatsApp, fórum também do Telegram, para ficar tirando dúvida com amigos, para ele já economizar tempo para tirar dúvidas mais importantes do que essas, que já deveriam ter sido tiradas na aula com a gente, tá bom? Então, o cara que tiver nesses 2 anos, ele vai ter acesso a mais aulas de exercícios que são colocadas do momento em que elas estão disponíveis para o aluno já estudando. Aquele cara já tem um embasamento maior, afinal, a essa altura ele vai estar no 2º ano de curso, poder já treinar e aí ver aonde que ele está ainda precisando dar uma lapidada no seu estudo, tá bom? Então, você tem acesso antes de 2 anos e não somente isso, todas as suas atualizações vão ser colocadas no ato e não esperar pelo final do ano, pela virada do ano, para isso acontecer. Seja em qualquer plano, na verdade, de 1 ano, 2 anos, funciona assim, tá bom? O que você tem aqui? Tira dúvidas com os monitores, é ilimitado, correção de redação no modelo da prova, se é Enem, é modelo Enem, claro, se é FUVEST, modelo FUVEST, se é IMITA, Escola Naval, UFFON, é nesse modelo, se é SpaceX, é aquele modelo lá bem complicado da SpaceX, que fui olhar outro dia, eu falei, tomei um susto, né? Eu falei com o Guilherme, professor de redação, falei, cara, não é possível, é muito detalhe. Então, assim, você tem tudo aquilo ali para você ter o seu estudo muito bem delineado e você conseguir a vitória, que é o nosso objetivo. É você aqui comprar e eu quero vender uma coisa boa, óbvio. E é isso que eu quero que você tenha em mãos. Então, assim, o nosso player de vídeo, vamos lá mostrar também por dentro. Você tem toda uma metrificação
na plataforma daquilo que já foi assistido ou não. Então, quando você já assistiu uma parte de vídeo, ó, tá vendo? Mostra se o cara parou nos 9 minutos e 3 segundos, se foi até o final. Você consegue ter noção daquilo que você já assistiu. No caso aqui, eu consumi 20% só desse curso de matemática pra turma IME, tá? Tô meio vagabundo. Então, aqui, ó, no player, você vai ter o seguinte. Quando você larga um vídeo na metade, acontece exatamente isso que você está vendo aí. Você pode começar do início. Começar do início é ótimo, né, mané? Você pode assistir do início, ou no caso aqui, continuar assistindo. Anta, tá? E aí é tipo Netflix mesmo, gente. Falei marca, né? É tipo aquele negócio Flix lá que você tem, tá? Você pode realmente, parou naquele pontinho da aula, você pode continuar daquele pontinho em diante, ou não lembra de mais nada onde você parou, volta pro início e beleza. As novidades do player são você, no caso aqui, classificar a aula como boa, excelente, ruim, péssima, né? Caguei, não vou botar esse item, mas poderia botar, né? Péssimo, ruim, boa, muito boa, excelente. Aqui você pode adicionar os favoritos, caso você queira reassisti-lo várias vezes, é importante aquele assunto para você, por algum motivo você vai voltar. Aqui você pode fazer, isso é muito importante, anotações ao longo da aula. A aula vai estar rolando e você não quer perder um detalhe, você não tem um papel para você fazer nenhuma anotação, você abre aqui, ó. Olha que maravilha. Você vai dar título à sua anotação, vai fazer uma anotação em tempo real, just in time, do que está acontecendo na aula naquele momento, tá bom? Então, aqui, ó, você vai poder depois ver a listagem, como se tiver várias anotações do que aconteceu. E uma coisa que pediam também era, no caso, você enviar dúvida também no ato da aula sendo assistida, que antes ele tinha que ir lá naquele menu lateral que eu mostrei, parar a aula para ir lá, agora não. Tá assistindo a aula, não entendi aquilo ali, pum, já escreve ali na tela que vai estar lá armazenado para alguém te responder. Aqui é o material, esse papelzinho aqui no canto, não sei se vocês estão vendo, onde a mãozinha está em cima, tá? Vai baixar o material da aula. Beleza. Ok? E também aqui, quando você, no caso, pega e você aperta aqui, você já avança o próximo trecho da aula. Então, aqui embaixo você pode avançar entre os blocos daquele assunto sem fazer o que era feito antes, que era ter que sair daquele bloco para ir para o próximo, que era muito chato, acabava cansando o aluno. E aqui nesse menuzinho pequenininho, nessa setinha, não sei se vocês estão vendo, do lado da nota que você dá para o professor, tem lá navegar pelos tópicos. Então, todos os tópicos disponíveis do assunto, não só navegar entre os blocos de um dado assunto, e sim navegar por todos os assuntos de dentro de um vídeo é possível. E aí você pode, no caso aqui, direto partir para ele, o que também é uma mão na roda, tá? Então, isso facilita em muito o seu estudo, facilita muito a sua vida para você não perder tempo e ir direto ao que interessa, tá bem? Então, claro que não tenho somente eu dando aula, né? Você tem aqui a aula de todas as matérias. Literatura, que no IME não cai biologia, nem história, nem geografia, né, galera? É bom falar isso, né? Que às vezes pinta, às vezes, uma pessoa meio perdida, perguntando se cai história, geografia ou biologia no IME. Não, né? Na verdade, vocês podem estar confundindo, porque isso cai na prova da SpaceX. Na SpaceX você tem geografia, história, biologia não. Beleza? Tá legal? Só para vocês saberem. Aí, vamos lá. Plano de cálculo. Você vai ter ali acesso com a pegada de professores de ensino médio, né? Que muitas vezes faz falta. Principalmente o aluno que está entrando agora na faculdade, ele percebe isso. Cara, realmente um choque quando você entra na faculdade, eu também tive isso. Que você não tem mais aquela organização e faz muita falta. Afinal de contas, é um momento de mudança total na sua vida, né? Você está cortando o cordão umbilical com a escola, com o ensino médio, e você não está acostumado ainda com a didática dos professores de faculdade. Leva um tempo. E aí, principalmente na matéria que justamente é uma das mais importantes do ciclo básico, o aluno toma aquele baque e ele acaba, às vezes, sendo derrubado
e perdendo uma matéria e repetindo em cálculo, que geralmente é uma matéria que tem muitos créditos. Créditos é como eles contam o peso da nota lá no ensino superior. E aqui influencia numa parada chamada de CR, que é o coeficiente de rendimento. Não que isso vai influenciar muito, dependendo de que estágio, o que você vai seguir na vida, tá? Às vezes o cara que vai te contratar não vai olhar só isso. Mas, tipo, principalmente se você for seguir carreira acadêmica e para alguns empregadores isso faz diferença sim. Então é bom você garantir um bom CR, fora que cálculo ele vai ser a mãe de todas as matérias que vêm no ciclo básico, tipo as 4 operações fundamentais que você aprendeu no fundamental. Então um cálculo bem feito é o segredo para você não ter problemas, não ter dor de cabeça com as matérias que vêm depois. Até caramba, para você passar algo daquilo, né? Passar para o ciclo profissional, que é o máximo, você começar a estagiar, começar a ganhar dinheiro, que é o que interessa o mundo quer, tá? E aí, o plano SpaceX, né, que é o plano militares, depois, futuramente, teremos para EAA, para ESA, né? Por enquanto ainda não. Então, tem todas as matérias, no caso aqui, para SpaceX, matemática, física, literatura, inglês, geografia, redação de você. Como é que funciona a redação da gente? Você tem um espaço para você colocar a redação sobre o tema proposto naquela semana, naquela aula, e sempre tem um tema ali, que é o tema da redação daquela aula, sobre o qual o aluno vai fazer. Ele vai mandar para a gente, um tutor, o professor vai corrigir, e aí você vai ter a sua nota baseada no critério daquela prova. Então, no caso, se for uma prova que tem a nota de 0 a 100, vai ser dado de 0 a 100, 0 a 10, 0 a 10. Se for o Enem, que é de 0 a 1000, vai ter alguma coisa variando de 0 até 1000, tá? Tomara que seja 1000, ok? No plano extensivo Enem e UERJ, você tem simulados, tem português, literatura. Novidade também agora, tem uma matéria que a gente chamou de linguagens, porque na verdade no Enem, você chega a ver em sala de aula português, gramática, chega a ver literatura, mas o Enem cada vez mais vem mesclando essas matérias num bolo só, numa única bola de neve, que são questões de interpretação, com uma pitada de gramática, uma pitada de literatura, mas nada muito bem identificável o que é o quê. Então, a gente tem uma parte de linguagem onde vão ser trabalhadas questões antigas do Enem, para você, vista português e literatura, entender, na hora de aplicar, em questões de prova, como que aquilo vai ser cobrado para você, tá bom? Então, tem lugares que eles contam no gramática direto, e você nem sabe depois, tem um baque quando pega a prova no final do ano do Enem. Aqui não, aqui você vai ter esse embasamento, né? Afinal de contas, a gente vai fazer prova particular também, a gente vai fazer o UERJ também, vai fazer provas de outros estados, embora o plano seja Enem, ele na verdade é Enem e UERJ, né? E aí a parte de gramática acaba sendo importante para essa galera também. Inglês, né? Espanhol também colocamos, que não tinha no ano passado. Geografia e exercícios, vai ter história e exercícios, o motivacional e o resto são as matérias que vocês já conhecem, fora a aula de revisão, aulas especiais para dar aquela aprumada aos 45 do segundo tempo, quando estiver bem perto da prova, beleza? Embora todas as provas, as aulas especiais, perdão, de todos os outros anos já fiquem aqui. Então, se você quiser estudar de cara isso, os resumões, tudo bem. Depende de cada um, tá? Fora isso, você também tem um plano voltado aqui à medicina. O que o plano de medicina tem? São todas as matérias que você viu, no caso ali, para o Enem, mas, no caso, as matérias que você vai ter como específicas, tipo biologia e química, só que são matérias separadas para aprofundar o que já é dada na biologia e química normais, tá bem? Então, além de toda aquela batelada de matéria que você tem no plano medicina, você vai ter também, no plano Enem, perdão, você vai ter também no plano medicina as matérias de biologia master, física master e química master, que consistem, no caso, em matérias que você vai pegar e aprofundar a nível de específica com questões da Unesp, FUVEST, Unicamp, da UERJ segunda fase, ou até mesmo as que sejam as mais difíceis do Enem, tá? Para você, a gente pega uma coletânea de questões mais difíceis do Enem, e se é só na biologia master, que está só no plano de medicina, para o cara que é de biomédicas ter a melhor preparação possível. E a gente sabe que, na verdade, a preocupação principal do cara, dessa galera, são química e física, né? São poucas provas que tem específicas de física atualmente, mas mesmo assim a gente deixa lá que vai que. Nunca se sabe quem é que está comprando o plano com qual objetivo, tá bem? Então aqui você vai trabalhar em exercícios e tem uma outra teoria também que é tão específica, tão nota de rodapé, que interessa o pessoal de medicina, mas não interessaria o pessoal que quer um Enem normal, sem ser medicina, que é outras carreiras.
iria até atrapalhar a aula falar sobre aquilo, que o cara ia ficar meio viajando, e a gente coloca nessa parte de Química Master também. Fora isso, estão sempre rolando vários cupons de desconto, galera. Então você que tá duro, tá sem dinheiro, tá aí ainda de ressaca do carnaval, tá preso dentro de casa, não pode sair com essa porcaria de coronavírus, é hora de aproveitar e você usar o cupom de desconto da gente para ter acesso a esses planos do Fábrica D. Beleza, gente? Você pode encontrar vários vídeos aqui na rede, no nosso YouTube, para você olhar melhor as aulas, fora que no próprio site, na home, tem vídeos de demonstração e aí você consegue conhecer uma melhor noção de como que é o nosso trabalho, beleza? Então, fora isso, fiquem com Deus, um ótimo dia, uma ótima manhã, tarde ou madrugada de estudos, quem sabe. Estamos aí, um forte beijo, tchau, tchau, galera!